E continuando a nossa devocional do livro de Gênesis, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 25. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque podemos ler a tua palavra, podemos refletir naquilo que o Senhor deixou para nós. Queremos te agradecer porque quanto mais aprendemos, nós conhecemos mais o Senhor e podemos nos aproximar mais de ti. Pedimos nesse momento que o Senhor abra o nosso entendimento e nos ajude a ler e a compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 25, versículo 1. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joqusã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letucitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes. E ainda em vida enviou-os para longe de Isaque para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Se a gente lembrar de Gênesis capítulo 23, inclusive a gente fez uma reflexão sobre Abraão ter sido uma pessoa muito humilde perante o povo, e ele fez questão de comprar esse campo e essa caverna para que pudesse sepultar a sua esposa Sara, e agora ele também é sepultado no mesmo local. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Ber-la-Roi. Esse é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael; Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próxima à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Se a gente se lembrar de Gênesis capítulo 16, onde é feita a promessa sobre Ismael e a sua descendência, vai dizer lá que, claro, a descendência seria numerosa, mas que a mão dele seria contra todos, a mão da descendência, todos seriam contra ele, e ele viveria em hostilidade com seus irmãos. E aqui a gente vê o cumprimento dessa promessa feita. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Olha só que legal, um casal orando juntos. Aqui a gente vê Isaque orando pela sua esposa Rebeca. Nós temos esse convite na palavra de Deus a orarmos uns pelos outros também. Dentro da sua família, você orando pelo seu pai, você orando pelo seu filho, você orando pela sua mãe, marido orando pela sua mulher, mulher orando para o marido. E Deus se agrada disso, e milagres acontecem dentro da família quando nós oramos uns pelos outros. Às vezes a gente quer a oração que está fora, do fulano de tal, da fulana de tal, e às vezes o nosso milagre está dentro de casa. Basta só a gente botar o joelho no chão e orar uns pelos outros. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: "Por que está me acontecendo isso?" Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: "2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro.
mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Por esse versículo aqui a gente já vê uma debilidade nessa família, um problema nessa família. Um pai preferindo um, a mãe preferindo o outro. É claro que os filhos são diferentes, cada um tem as suas características e de repente você tem afinidade por algumas características de um filho, do outro, mas dizer que preferia, em outras versões, que Isaque amava Esaú porque gostava de comer das suas caças e Rebeca preferia Jacó ou amava a Jacó, os pais têm que amar os dois filhos, cada um com as suas características, cada um com as suas peculiaridades. A gente já vê um problema aqui. Versículo 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Lembra? O Esaú nasceu primeiro. Apesar deles serem gêmeos, um saiu primeiro e o outro saiu depois. Quem saiu primeiro é o primogênito. E naquela cultura, o primogênito era aquele que seria colocado em destaque na família. O primogênito tinha uma bênção especial sobre a vida dele. E aí Jacó estava atrás disso. Ele queria o direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Engraçado, né? Ele estava morrendo, mas morava na mesma casa que Rebeca e morava na mesma casa que Isaac. Então Isaac estava morrendo lá também porque não tinha comida. E a Rebeca também estava morrendo porque não tinha comida. Por esse versículo a gente consegue ver que Esaú ele foi materialista, ele foi imediatista, ele foi satisfazer os seus desejos daquela hora e trocou o que era mais importante. E a questão desse versículo não é só ele ser materialista, mas é a falta de fé em desperdiçar algo que era por direito a ele. Era uma bênção de Deus sobre a vida do primogênito, inclusive. E ele desperdiça isso, ele não quer nem saber. Olha só o versículo 33. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Se a gente for dar uma olhada em Hebreus capítulo 12, no versículo 16, a Bíblia vai dizer que Esaú foi profano porque ele não deu o devido valor às coisas espirituais. E a reflexão que eu gostaria de trazer hoje é justamente sobre essa atitude que Esaú teve de trocar coisas maiores por coisas menores. Simplesmente porque ele queria satisfazer o seu desejo imediato, seu desejo imediatista, e ele inclusive dá até uma desculpa. A gente sempre arranja desculpas para que a gente possa satisfazer o nosso desejo. Ele falou: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Ele até amplia o seu sofrimento momentâneo, que ele precisava satisfazer aquele desejo. E muitas vezes a gente é tentado a fazer dessa mesma maneira. A gente é tentado a sacrificar os nossos valores, a sacrificar coisas maiores, a sacrificar o nosso relacionamento com Deus por coisas imediatas, em satisfazer os nossos prazeres do momento. Sabe o que vai acontecer depois dessa situação? Era para Deus, na Bíblia, ser conhecido como o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. E a gente vai ver que isso não vai acontecer. Deus vai ser conhecido por outro nome. E a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Que o Senhor nos ajude a que a gente tenha coragem
força, fé, determinação e foco nas coisas que são maiores, nas coisas espirituais, nos nossos valores e no nosso relacionamento com Deus. E que a gente não seja como Esaú, trocando essas coisas maiores por coisas menores, imediatistas e coisas efêmeras, coisas que passam. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por esses exemplos que nós temos. Sabemos que é sábio aprender com os próprios erros, mas é mais sábio ainda aprender com os erros dos outros, os erros que a gente observa, os erros que a gente não precisa passar por eles para aprender. Que a gente grave isso no nosso coração, que a gente não negocie a nossa fé, que a gente não negocie as coisas espirituais, o nosso relacionamento com o Senhor. Deus, nos dá essa força, nos enche de fé para que a gente tenha a firmeza de negar essas coisas materiais, essas coisas fáceis, esses desejos, para que a gente possa obter coisas maiores, recompensas vindas do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até amanhã, Gênesis capítulo 26.